Por que Harry não usou um simples Accio para pegar o ovo de ouro? Como que ninguém em Hogwarts percebeu que o Moody vivia lambendo os lábios o tempo todo? E o maior mistério de todos, aonde que estava o salva-vidas durante a prova do lago? O Cálice de Fogo é o filme onde tudo muda, onde o Voldemort volta e ele tem um plano muito, mas muito ruim. E eu explico isso tudo no vídeo de hoje, porque eu assisti Harry Potter e o Cálice de Fogo de novo e anotei cada detalhezinho que você possa ter perdido quando assistiu. O filme começa e eu vou falar novamente sobre a intro da Warner Bros, que além de estar mais sombrio, ela parece a imagem refletindo a cobra Nagini. Se você pegar para ouvir bem, você consegue ouvir o sibilar da cobra. Durante as filmagens do filme, para despistar os fãs e a imprensa, as latas de rolo do filme e os guiões não tinham o nome Harry Potter. A produção colocou nas claquetes Happy Days, ou em português, né, Dias Felizes. O que soa meio irônico, já que nesse filme aqui é que o Voldemort realmente volta à vida e o filme realmente fica mais dark. Bom, a primeira imagem que a gente vê logo depois da intro é o Baby Voldemort, com um rabicho ali sentado numa poltrona. E aqui tem uma coisa que não faz muito sentido, né? Essa imagem toda que a gente tá vendo aí é do sonho do Harry, ele consegue ver, porque ele tem a ligação com o Voldemort. Porém, a gente vê essa imagem pelos olhos do velhinho, o Frank Bryce, que é quem acaba sendo a vítima do Valdemar aqui. No caso, o erro aqui, né, é que o Harry ele tem uma ligação com o Voldemort, então ele deveria estar vendo toda essa cena pelos olhos do Voldemort, e não do Frank Bryce aqui, o velhinho. Às vezes o Harry até consegue ver o velhinho, cara, não faz sentido. Antes de ir até o local onde o Voldemort tá, o Frank escuta no rádio na casa dele uma voz normal de rádio. Essa voz em inglês é do próprio diretor do filme, Mike Newell. E essa forma do Voldemort bebê, cara, é horrível. Tem uma teoria dos livros que fala de um envolvimento do Voldemort com um feto de Bertha Jorkins, ela que trampava no Ministério da Magia e era conhecida por saber bastante informações, uma fofoqueirinha. Antes de Cálice de Fogo, ela desaparece durante as férias na Albânia e lá ela acaba morrendo, e aí o Voldemort teria voltado a ter força novamente. Mas como eu disse, é uma teoria que não é contada no filme. E esse velho senhorzinho aí que eu falei, né, o Frank Bryce, nos livros ele acabou sendo preso, porém ele foi solto logo depois, porque acharam, né, que ele foi culpado por ter matado a família do Tom Riddle, a família do Voldemort, mas depois de não terem encontrado nenhuma prova contra ele, nem veneno no corpo, nem marca de ferimento, nem nada, acabaram soltando ele. Porém ele ficou com a reputação manchada, né, o resto da vida inteira por conta desses acontecimentos, e não acharam nada no corpo deles pelo simples fato do próprio, né, Tom Riddle ter metido a Avada Kedavra na família dele. E eu não sei se você já lançou a Avada Kedavra em alguma pessoa, mas quando você lança, não fica nenhuma marca no corpo da pessoa. Esse vestido que a Hermione tá usando é o mesmo que ela usa em O Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte. A figurinista manteve o guarda-roupas dela por anos. Enquanto o pessoal caminha, dá pra ver aqui o Amos Diggory. Dá pra ver que ele trata o Harry super bem, com entusiasmo e tal. E no fundo dá pra ver o Arthur Weasley meio incomodado, mas bem de leve. No livro, a rivalidade entre os dois é mais explícita. Aqui na Copa Mundial de Quadribol, dá pra ver que tem esses dois elfos domésticos bem aqui atrás, montado em lhamas. É o único easter egg de elfos nesse filme, já que o Dobby foi cortado desse. Não quiseram pagar o salário do menino Dobby. Essa mulher aqui é a esposa do diretor do filme, o Mike Newell. No livro, né, a partida de quadribol aqui é mais detalhada, com o Krum pegando o pomo de ouro, porém acaba perdendo o jogo. Aqui já vai direto para a festa com ataque. As máscaras dos Comensais da Morte lembram bastante a KKK, sim, aquela. Um desses Comensais da Morte é o Carrasco do filme anterior, esse safado aí que sorriu pro Harry em Prisioneiro de Azkaban. É o cara que vai lá para tirar a vida do Bicuço. Legal que acontece o ataque aí, né, o Harry acaba sendo pisoteado, fica no meio do bagulho doido, incêndio, tiro, porrada, bomba, mas acorda suave, nem machucado ele tem. Já na escola, diferentemente do livro que colocaram a Bialx-Baron só tendo meninas e Durmstrang só tendo meninos. No livro, eles são todos mistos, não tem essa distinção nem nada do tipo. E digo mais, não querendo militar aqui nem nada do tipo, mas os caras deram uma sexualizada nas meninas francesas aqui, que pelo amor de Deus, cara. Tem até um close na bunda delas, que porra é essa, diretor? O som do olho mecânico do Moody é o som do suporte de câmera enferrujado que a equipe de som gravou. E no espelho
espelho dos inimigos do Moody aparece o Bartol Crouch pai. No caso aqui, como é o Bartol Crouch Jr., né, disfarçado de Moody, então ele vê o próprio pai como inimigo dele. Tanto é que mais tarde ele acaba matando o próprio pai no filme, logo quando o pai dele descobre o disfarce do filho. O Fred e o George tentam enganar o feitiço da faixa etária, mas obviamente dá errado. Essa maquiagem de colocar barba neles para se parecer velhos demorava papo de 4 horas para fazer, e nem velho eles se parecem, a cena só ficou cômica mesmo. Harry Potter. E logo depois de colocarem o nome do Harry no cálice de fogo e ficar aquele climão na sala, acontece essa cena onde o Dumbledore grita e sacode o Harry perguntando se ele tinha colocado o nome no cálice. E isso dividiu um pouco a opinião dos fãs, já que no livro é diferente, né? O Dumbledore no livro só pergunta calmamente se o Harry tinha colocado o nome lá. Eu não achei ruim não, deu pra ver que o Dumbledore ficou bem preocupado em relação a isso. Por mais que mais tarde, né, a gente vê que ele deixa o Harry participar aí por causa de usar ele como isca. Mas enfim, e bem de fundo dá pra ver o Moody com um sorrisinho no rosto, vendo que o plano dele tá dando certo. Que como eu disse, não é realmente o Moody, né, o Bartol Crouch Jr. Como eu disse, né, mais tarde a professora McGonagall fala que é uma péssima ideia deixar o Harry participar da Copa Tribruxo, mas aí o Snape fala que seria uma boa usar o Harry como isca. E o Dumbledore acha a mesma coisa, acha uma ótima ideia. E fazendo isso, né, o moleque literalmente quase morreu e por causa disso Voldemort voltou à vida. E bom, pelo Harry ter entrado na Copa Tribruxo, o Rony acaba ficando com ciúmes e puto com o Harry, falando que ele foi mais pra se amostrar, o que não faz muito sentido, né, já que ele conhece o Harry faz tempo e sabe muito bem que o moleque não gosta de ficar se aparecendo. Nem foi escolha do Harry ser o Harry, ele era um recém-nascido quando se tornou uma lenda. O moleque não sabia nem andar e nem falar ainda. Enfim, não faz muito sentido esse atrito aí, mas beleza. A atriz Rosamund Pike, que fez Garota Exemplar, foi a primeira escolha para fazer o papel da Rita Skeeter, mas como ela acabou recusando o papel, a Miranda Richardson acabou assumindo o papel e caiu muito bem nas mãos dela. Se você reparar na câmera fotográfica do fotógrafo aqui, tem um passarinho mecânico ali em cima ali, ó. É literalmente uma referência ao famoso Olha o Passarinho. Já aqui na Tenda dos Campeões, o Harry pega a miniatura do rabo córneo húngaro. A primeira coisa que o dragãozinho faz é esse movimento aí, como se fosse atacar com a cauda. Mais tarde no filme, na arena, o dragãozão maior, né, faz a mesma coisa. E já na arena com o dragão, o Harry pega a vassourinha dele para voar. No livro, o dragão continua acorrentado, o Harry só vai voando em volta ali tentando pegar o ovo. Aqui no filme, a corrente se quebra e o dragão vai para cima do Harry. Ele poderia literalmente ter matado o Harry e ninguém ajuda o moleque. E fiquem com essa cena na cabeça, mais tarde eu vou falar do plano do Voldemort, do porquê que o plano dele era tão horrível e ruim. E essa parada aí do torneio Tribruxo, só pra você ter uma noção, ela tinha sido cancelada e completamente abandonada porque era perigoso demais. Mas aí decidem voltar novamente a ter. O nome do Harry aparece suspeitamente dentro do cálice e no final o Cedrico acaba morrendo. Ninguém teve a consciência na cabeça de pensar que isso poderia ser perigoso demais. Logo no primeiro desafio ali, o dragão soltou, quebrou telhado, quase matou o Harry. Esses adultos da escola é meio irresponsável. E para criar esse dragão animatrônico em tamanho real, que aliás ele cuspia fogo de verdade, a equipe reciclou partes do modelo do basilisco, usado lá no segundo filme, a Câmara Secreta. E agora, se você parar para pensar um pouquinho, a regra da tarefa é pegar o ovo. O livro nunca diz que o ovo tem proteção contra a convocação, ou seja, o Harry poderia ter entrado na arena, gritado "Acho ovo" e terminado a prova em 10 segundos sem voar e sem perigo de morte, já que ele faz o mesmo feitiço para convocar a vassoura dele e a vassoura dele aparece. A Murta que geme fala sobre ter visto polissuco no ralo, uma dica que alguém estaria usando a poção na escola para se passar por outra pessoa. Mais tarde a gente descobre sendo Bartol se passando pelo Moody, ou seja, tem várias dicas no filme de que alguém estaria, né, se transformando corporeamente em outra pessoa com polissuco. E essa cena da Murta que geme tentando ver o Harry pelado é meio bizarro também, né? Mas enfim, a roupa pro baile do Rony no livro, elas são marrom e laranja. Aqui são verdes com renda, uma adaptação para ficarem visualmente mais velhas na tela. A banda do palco no baile, The Weird Sisters, são interpretadas por Jarvis Cocker, que foi vocalista da banda Pulp. Junto com ele tava o Johnny Greenwood e Phil Selway, que faziam parte da Radiohead, a banda de rock britânico.
A Katie Lang, que fez o papel de Cho Chang, revelou que só conseguiu o papel porque o pai dela disse que teria uma audição e para ela passar lá. Ela já tinha saído para fazer umas compras na cidade, não tinha planejado ser atriz na vida dela, ela passou só pra passar e acabou conseguindo o papel no filme. No filme, o Neville dá o Gilricho pro Harry. Já no livro, quem dá isso daí pro Harry é o Dobby, que rouba o Gilricho da dispensa do Snape. Mas como eles acabaram cortando o Dobby do filme aqui, deram essa função pro Neville, que até faz um pouco de sentido, né, com o gosto dele por herbologia. O Harry tem algumas guelras no pescoço, o efeito visual foi feito com silicone CGI. Porém, o Daniel Radcliffe teve que depilar o pescoço e o peito para colar as próteses. O tubarão Krum, a transfiguração do moleque é parcial e se você vê as regras de magia da J.K. Rowling, isso é deveras perigoso. Se ele tem cabeça de tubarão, ele tem cérebro de tubarão. Então ele deveria ter perdido a consciência humana e atacado os outros. Mas o filme ignora completamente a biologia mágica. Imagina que horror o moleque se atacando todo mundo, meu Deus. Foi construído um tanque de 500 mil litros de água e fundo azul para as filmagens do filme. O ator, do Harry, o Daniel Radcliffe, passou mais de 41 horas dentro da água durante as filmagens. Ele ficou tanto tempo dentro da água que teve 2 infecções graves dentro dos ouvidos dele. Uma coisa engraçada é que o Harry ficou em último nessa prova aí, mas isso porque ele tentou salvar 2 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, ele acabou infringindo as regras. E por ter salvo 2 pessoas ao mesmo tempo, Dumbledore dá mais pontos pra ele. É tipo um juiz roubando um jogo de futebol. Se fosse um adversário do Harry, eu mesmo ficaria muito puto. Quando o Harry vai até o escritório do Dumbledore, essa parada bem aqui na estante com um triângulo e um círculo no meio é o símbolo das Relíquias da Morte. Apareceu bem antes do último livro, Relíquias da Morte, ser lançado, já que o filme é de 2005 e o último livro, o Relíquias da Morte, foi lançado só em 2007. A terceira tarefa foi muito mais de boa do que no livro. No livro teve esfinges, aranha gigante, névoa que interfere a gravidade. No filme, o inimigo é o vento e as raízes. Claramente faltou orçamento pro CGI do filme. A taça é uma chave de portal. O problema é que ela leva pro cemitério e depois ela traz o Harry Potter de volta. Chaves de portal geralmente são só de ida, ou tem horário marcado. Se o plano do Bartô Jr. era matar o Harry, ficar junto lá com o Voldemort, por que ele programou a taça para voltar para Hogwarts? Isso facilitou a fuga do Harry. Moleque burro. Quando o Voldemort recupera o corpo dele, os seus olhos no livro, eles são vermelhos com pupilas de fenda. No filme, Ralph Fiennes convenceu o diretor a usar os seus próprios olhos reais, que é uma cor ali meio azul, bem clara, meio verde, porque achavam que expressões faciais seriam mais assustadoras sem lentes coloridas ou CGI. O Prior Incantatem, os fantasmas saem da varinha na ordem inversa dos assassinatos. Primeiro sai o Cédrico, depois o Frank Bryce e depois aparecem os pais de Harry. O Ministério de Magia detecta magias perto de menores. Aqui a gente tem o Avada Kedavra, Crucio e rituais das trevas explodindo ao redor do Harry, que é um de menor. O Ministério deveria ter aparecido ali na hora. Porém, ninguém apareceu. Ou isso foi um erro, ou o Ministério suspeitavam, que era realmente o Voldemort e fingiram que nem viram, com medo do Valdemar. Eu acho que eles ficaram com medo mesmo. Inclusive, Avada Kedavra, J.K. Rowling se baseou com a frase, na verdade não é uma frase, é uma palavra, abracadabra, que originalmente significava deixa a coisa ser destruída, usada até para curar doenças. E agora ela é usada para tirar a vida de pessoas. E agora falando do péssimo plano do Voldemort, como eu disse lá atrás, esse torneio todo aí é super perigoso e poderia ter matado o Harry. Ele quase morreu em todas as provas, mas ficou vivo porque é o protagonista. O plano do Voldemort era fazer um torneio tribruxo pro Harry chegar até o final, confiando que ele pegaria a taça antes de todo mundo e chegaria até o cemitério. Ou seja, ele confiou que o Harry ganharia de qualquer jeito. Agora eu te pergunto, e se o Voldemort tivesse feito algum item normal virar uma chave de portal? Não seria mais fácil? Tipo um livro, um tênis, a cueca do Harry, aí ele já se teleportava automaticamente pro lugar e pronto. Mas não, os caras fizeram um torneio arriscando a vida do Harry. E ainda ele perdeu o Harry no final, porque ele voltou pra Hogwarts. Ou seja, senhor Valdemar, o senhor é burro. Outra coisa é que no começo o Dumbledore fala que o torneio é pra cooperação mágica internacional. Os caras literalmente estão disputando um com o outro pra ver quem ganha. Aonde que isso é uma cooperação? Fora que é um péssimo torneio. O primeiro desafio foi fora da arena.
cena, porque o dragão se soltou, foi atrás do Harry, todo mundo que tava na arquibancada não conseguiu enxergar absolutamente nada. O segundo foi debaixo da água, com certeza ninguém viu nada, além da água se mexendo um pouco. E o terceiro foi dentro de um labirinto com muita névoa e escuro, coisa que ninguém também conseguia enxergar. Dumbledore discursa sobre a morte de Cédrico, as bandeiras do salão estão pretas em sinal de luto. Inclusive eu acho meio engraçado, né, quando o Harry chega com o corpo do Cédrico, ele volta arrasado, chorando com o corpo do Edward Cullen, e você vê que a arquibancada tá todo mundo comemorando ali como se fosse um gol. Enfim, no livro, Harry dá o prêmio de 1000 galeões pro Fred e George abrirem a loja de Logros. O filme corta isso, o que deixa inexplicado como que os Weasley, que são pobres, conseguiram abrir uma loja enorme no filme seguinte. Mas fica aí a informação. E nos créditos finais aparece o seguinte aviso: nenhum dragão foi ferido durante a produção desse filme. Por mais absurdo que pareça, é verdade. Nenhum dragão foi realmente ferido, até porque não existem dragões. Pelo menos não que eu saiba. Esse foi o vídeo. Caso você tenha gostado, aproveita para deixar um like, se inscreve no canal caso eu tenha esquecido algum detalhe de colocar. Deixa nos comentários também, complementa o vídeo. Valeu e um beijo.